Olá, tudo bem com vocês? Pensando está iniciando. Hoje então escolhemos uma síndrome para a gente voltar a falar. Falamos de várias síndromes aqui já, algumas relacionadas bem específicas, relacionadas ao trabalho, ao mundo do trabalho, e outras aí, como a gente fala, num contexto geral. Esta de hoje, por isso que estamos pensando em especial, ela é relacionada à nossa vida pessoal, né? Ela pode sim trazer alguns tipos de transtorno em todos os outros aspectos, mas ela é bem ligada à nossa vida pessoal, é uma coisa mais de fórum íntimo mesmo, porque fala o quê? Fala sobre coisas pessoais, fala sobre apego a coisas materiais e um comportamento que às vezes não, que ele não é nada agradável, também não é nada higiênico, também não é nada social. Síndrome de Diógenes. E eu te convido para mais esse vídeo aí, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, eu já te convido de novo. Se você quiser depois do vídeo, deixa o joinha. Assista primeiro, deixa o joinha ao final. Compartilha nas suas redes sociais, vai ser muito bacana. Mas agora, dá o clique ali embaixo, se inscreve no canal e você vai ajudar muito aqui no crescimento do Pensando. Ok? Vamos lá então? Síndrome de Diógenes. Isso mesmo, esse nome é um pouco diferente. Esta síndrome ela é conhecida como um distúrbio que ocorre quando as pessoas elas começam a acumular lixos e outros objetos que acabam sendo inúteis, mas ela acumula dentro da sua casa sem nenhuma razão aparente, sem um motivo para que ela venha a guardar aqueles objetos. Por exemplo, um parafuso, uma camisa que não cabe mais, um pedaço de madeira, uma caneca às vezes até quebrada, e ela guarda. Muitas pessoas elas guardam objetos e coisas ocasionalmente sem razão, né? Embora elas não precisam daqueles objetos no momento, naquele momento. Mas por uma razão ou por outra, ou também não tem nenhum porquê, às vezes, daquele objeto trazer alguma lembrança, alguma referência à sua memória, mas elas acabam guardando, né? Ou ainda, porque elas acreditam que aquilo poderia ser útil no futuro. Não, né? Elas acabam decidindo manter e preservar aquele tipo de objeto. Isso normalmente não seria um problema para a vida das pessoas. Em geral, não seria. Mas as pessoas que apresentam a síndrome de Diógenes, que é um movimento, ou seja, um fenômeno que tem a tendência comum, ela é um pouco mais preocupante. Por quê? Porque ela é produto de autonegligência. Isso mesmo. E essas pessoas, elas acumulam um monte de objetos e entulhos sem nenhuma utilidade. Ou seja, essas características que nós falamos, como vai utilizar em algum momento, traz alguma recordação, não faz parte daquele incentivo para guardar o objeto, né? E causam também o que? Uma enorme deterioração, né? Pessoal e social na vida dessas pessoas. Logo, a síndrome de Diógenes ela é conhecida como um transtorno, caracterizado pelo fato de que a pessoa ela venha a guardar, ela venha a coletar, ela venha a armazenar uma grande quantidade de pertences e posses, normalmente são entulhos, dentro da sua residência. E mesmo assim, elas não conseguem se desapegar e se livrar desses objetos, de modo que sempre estão acumulando, sempre mais e mais, mesmo que eles não tenham serventia alguma. E esses objetos guardados pelas pessoas, elas podem ser muito variados, de objetos eh, de grande valor, de nenhum valor, de entulhos, de resíduos também, né? Não sendo de valor real ou valor simbólico, o objeto não tem nenhum tipo de finalidade, às vezes, né? Ou ainda que possa produzir algum tipo de conservação. Então, é uma variedade de coisas. A pessoa que tem esta síndrome, a síndrome de Diógenes, ela tem uma grande dificuldade, né, em se desfazer desses bens, dessas posses, necessitando manter sempre tudo aquilo perto delas, experimentando também uma grande ansiedade, muito desconforto, com o quê? Com a ideia de perder, de se desapegar desses pertences. Às vezes as pessoas se perguntam a razão para tal conservação, a razão que essas pessoas que têm essa síndrome guardam. E mesmo perguntando para elas,
elas não vão conseguir responder. Por quê? Porque não tem resposta, porque elas mesmas não conseguem responder o porquê que elas guardam esses pertences, esses objetos. Tem algumas pessoas que estudam, os estudiosos, as pessoas que estudam este fenômeno, eles entendem que a síndrome de Diógenes, ela ocorre em 3 fases, ou seja, 3 níveis. No primeiro momento, seria a atitude de autonegligência, e se destaca, né? Essa aqui se destaca de que forma? Quando começa a gerar entulhos, a pessoa começa a gerar entulhos que não são descartados, e isso começa a se acumular. Ela não descarta, às vezes, o próprio lixo, né? Mais tarde vem o número 2, né? Que seja o que? O número de entulhos acaba aumentando, né? E o indivíduo passa então para esta segunda fase. A gente começa o quê? A organizar e classificar os entulhos no espaço disponível. Ele começa a colocar dentro dos cômodos da própria residência, onde couber, né? Em uma terceira e última fase, o indivíduo ele não apenas vive entre os entulhos, mas ele começa a coletar itens do exterior, né? Ativamente. Então ele começa a trazer mais coisas ainda para somar a todo aquele problema que ele já tem dentro da própria casa. Entende-se ainda que o comportamento cumulativo dessas pessoas faz com que os objetos coletados ocupem uma enorme parte, uma grande parte do espaço da casa das pessoas, desses indivíduos, organizados de forma desordenada e ocupando todo o ambiente. Olha só que complicado que aí às vezes você já consegue imaginar, consegue visualizar alguém que você imagina que tem algum tipo de comportamento assim. E esse problema, ele chega ao ponto de limitar a funcionalidade da casa. E ainda é possível não ter acesso a certas áreas da casa, como a cama ou a cozinha. Além disso, a desordem e a falta de limpeza causada pelo acúmulo provoca graves problemas de saúde que podem comprometer a saúde daquela pessoa. Isso é bem grave, né? A síndrome ainda ela produz um alto nível de deterioração, né, em muitas áreas, especialmente o plano social. Sempre essas condições sociais elas acabam sendo destruídas, bem depreciadas mesmo, por causa dos problemas de convivência. Ninguém consegue conviver com pessoas desse tipo, né, que tenham esse problema, até familiares. Imagina conhecidos, pessoas estranhos, vizinhos, né? Ah, aqueles que sofrem com esse transtorno, eles acabam gradualmente se isolando do mundo, minimizando o contato com outras pessoas, por conta do aumento dos conflitos interpessoais por causa do seu estado e pelo tempo gasto armazenando e coletando estas coisas, as coisas que eles acabam juntando para eles. Também começam a abandonar hábitos de higiene pessoal, que esse é um outro item extremamente importante. Muitas vezes, esses casos eles só são detectados em estágios avançados, devido a queixas de vizinhos, de parentes, por causa das condições insalubres da casa. A casa ela acaba ficando num estado lamentável, né? Estado lamentável como cheiro, com insetos e ainda roedores que são atraídos por causa dos entulhos. Ainda também é muito frequente com as pessoas que têm a síndrome de Diógenes, elas terem graves problemas de saúde, ou seja, problemas de alimentação, apresentando padrões de alimentação alterados, como comer muito pouco, muito mal ou ainda muito tarde. Elas ainda podem até consumir comida estragada, devido à falta de higiene em sua casa ou mesmo à indiferença. Às vezes elas nem sabem o que ela está consumindo pelo estado que as coisas estão. Olha só que complicado. E isso, juntamente com os problemas de saúde decorrentes da falta de higiene e a evitação com o contato com outros, pode enfraquecê-los a ponto de ser preciso a hospitalização. E uma grande porcentagem dessas pessoas morrem dentro de poucos anos. É bem grave mesmo, né? Às vezes a pessoa pergunta, e as causas? Como é que a pessoa desenvolve esse tipo de síndrome? Como é que ela chega nessa situação, né? Tem estudos também que dizem que o conhecimento da causa, ou seja, a causa do comportamento cumulativo, nos casos da síndrome de Diógenes, não pode ser único, um único padrão, né? E totalmente conhecido também. Mas a maioria dos doentes são pessoas com mais de 65 anos de idade, são aposentados e muitas vezes viúvos, são sozinhos, né? Dessa forma, uma das características mais comuns
é a presença da solidão antes da compulsão pelo acúmulo, que é pelo acúmulo das coisas, seja pela morte do cônjuge ou por negligência. Essa solidão pode levar ao desaparecimento progressivo da preocupação com a higiene, com a alimentação, com o contato com outras pessoas, aquele isolamento, causando uma certa rigidez comportamental e emocional, né? Geralmente é um evento estressante que inicia o aparecimento de todos esses sintomas. É aquele gatilho que dá início a toda essa roda de coisas desagradáveis na vida dessas pessoas. Uma grande proporção de pessoas com a síndrome de Diógenes apresentam uma instável condição mental e médica anterior. Muitas vezes elas estão envolvidas em processos de dependência química ou demência, depressão com características psicóticas. Também é possível. É, portanto, então, um problema psicopatológico. É bem desta forma. Esta síndrome ela é conhecida como um distúrbio complexo que requer tratamento de diferentes abordagens. As pessoas com esse transtorno, elas não costumam ir para a psicoterapia de forma voluntária. Elas acabam sendo encaminhadas por médicos ou judicialmente ou mesmo pressionados pelos familiares. A intervenção ela deve ser multidisciplinar. Por quê? Porque é necessário atuar tanto no psicológico, né, nesse campo aí que é muito mais delicado, como nos hábitos do indivíduo, né, tendo em vista que o acúmulo de lixo ele torna-se parte da vida daquela pessoa. Olha só que triste. E é muito difícil ela quebrar essa prática, essa dinâmica, essa rotina. É muito complicado. Então, precisamente por isso, as pessoas devem o quê? Agir sobre o lugar onde a pessoa mora. Elas devem focar nisso aí, né? Focar na pessoa, apenas na pessoa não adianta. Tem que ser o contexto, né? Também no ambiente que ele está inserido. Em alguns casos, as autoridades, alertadas por queixas de vizinhos e conhecidos, eles vão até a casa dessas pessoas e determinam uma limpeza e desinfecção do local. É um negócio sério mesmo, porque atrai roedores, atrai insetos, bichos e é muito desagradável. Enquanto isso, né, pode acabar com um lixo acumulado temporariamente, acaba, não resolve o problema, o que aflige o indivíduo, ou ainda, né, o ajudaria a lidar com essa situação de uma maneira um pouco diferente. Então tem que atacar o todo, né, a parte psicológica e também o ambiente onde ele está vivendo. A maior parte ou a maior prioridade no tratamento é avaliar o estado de saúde da pessoa e as complicações decorrentes da falta de alimentação e ainda da precariedade na higiene desta pessoa. Nos casos em que esta síndrome é agravada por outros distúrbios, como a depressão ou mesmo um tratamento psicótico, um transtorno, aliás, não tratamento, um transtorno psicótico, é necessário aplicar ambas as estratégias, geralmente psicológicos e farmacológicos. Então vai ter essa atuação. E muitas vezes com o uso de antidepressivos para melhorar o humor dessas pessoas. No que tange respeito no que diz respeito, melhor, ao tratamento psicológico, seria primeiro conscientizar a pessoa da existência de um problema e a necessidade de se resolver isso, já que a maioria desses indivíduos, eles ignoram o problema ou não reconhecem a sua condição. É também essencial realizar o tratamento de habilidades de higiene e comportamento alimentar. Tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado com essas pessoas aí. Então, só para a gente entender um pouco como é que funciona essa síndrome. Na maioria dos transtornos mentais, o apoio social e familiar é um fator essencial, primordial, que vai fazer a diferença mesmo, né, para a recuperação ou ainda a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa. A psicoeducação no ambiente familiar, ela é muito necessária para enfrentar e compreender a condição do paciente, enfrentar a dificuldade e compreender as dificuldades que eles estão passando, né? O paciente está passando e como é que pode ajudar na sua melhora. Muito importante ainda, monitorar os padrões de atividade e o não retorno
aquele estado de isolamento. Este foi então mais um Pensando Especial aqui, com o vídeo de hoje então que nós escolhemos a Síndrome de Diógenes, para a gente entender um pouco então sobre como é que funciona, como é que se dá esse tipo de fenômeno, esse tipo de comportamento, quais seriam as possíveis causas e como são os possíveis também tratamentos para que a pessoa possa sair dessa condição, que é uma condição complicada, ruim, e ninguém merece aí estar vivendo com compartilhando o seu ambiente familiar, as suas emoções com entulhos, com uma situação muito desagradável. Então, hoje eu pensando mais para a gente entender como é que funciona essa síndrome e se você conhece alguém, se você como é que eu posso ajudar, como é que eu posso ajudar de uma maneira que realmente vai surtir efeito, ou principalmente primeiro entender e depois, se eu conhecer, se for necessário, como é que eu posso ajudar, procurando sempre especialistas, procurando sempre médicos, procurando sempre ajudar as pessoas, porque muitas das pessoas precisam o quê? Precisam de ajuda. Todos precisam de ajuda em algum momento das vidas, das nossas vidas, para que as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida. O importante sempre é o quê? A qualidade de vida. A qualidade de vida em todos os aspectos, né? A gente fala do aspecto social, o aspecto psicológico, o aspecto emocional das pessoas. Então, isso é muito importante e eu espero que o Pensando de hoje aí tenha contribuído para tirar dúvida ou para trazer um tema novo para ajudar aí de alguma forma, ok? Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe nas suas redes sociais também e deixe nos comentários as suas impressões. Agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!